Olá, meninas. Tudo bem? Karina, já vou te chamar para a gente se ver enquanto o pessoal vai entrando. Ô, querida, obrigada. Tá boa? Oi. Tudo bem? Sim, você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Uhum. Tá conseguindo me ouvir também? Sim. Talvez baixe um pouco o som para ver se. Tá dando interferência? Não, não, tava um pouco alto que eu tô de fone, mas agora tá Ah, ótimo. tá. Então tá. Tá muito escuro, Vamos- Areta? Não, tá bom. Tá Tá bom. ótimo. Chay, Duda, Ju, Poli, tudo bem? Renata veio. Seja bem-vinda. Que bom. Tem uma galera aí. Ei, Rafa. Pessoal do Rio chegando aí. Sim. Que bom. Sejam bem-vindos. Vai ser muito bom compartilhar com vocês hoje. Enquanto o pessoal tá chegando, eu vou falar um pouquinho, Karina, a respeito da, da trajetória da ideia, como que a gente construiu para poder chegar até esse momento, de eu te convidar para poder participar aqui conosco. E aí, depois, se for preciso, a gente estica um pouquinho, a gente é, fecha, encerra essa se o tempo terminar, e aí a gente abre outra para poder dar continuidade. Ok. Como que a gente chegou nessa ideia dessa live de hoje? Na verdade, o propósito todo começou com a discussão a respeito das relações raciais, quando muitos pediram que eu fizesse uma live junto com a Nayara, que é uma psicóloga querida aqui em Juiz de Fora, que tem um trabalho muito forte direcionado para essa área. E aí a gente adentrou na discussão a respeito de diversidade, partindo a princípio para esse enfoque de raça. E a partir daí, eu abri uma enquete lá nos meus stories para entender o que as pessoas que estavam aqui me seguindo entendiam e compreendiam a respeito dessa temática de diversidade dentro da amplitude do campo de atuação de psicologia. E nesse momento, a gente teve um resultado um tanto surpreendente, que foi o seguinte: a grande maioria dos respondentes, apesar de, acredito que 95% terem sido psicólogos ou estudantes de psicologia, poucas pessoas de outras áreas, entenderam a diversidade como sendo direcionada para o trabalho relacionado à raça, basicamente 50%, em torno de 30% a gênero, e dentro do campo de atuação da psicologia social. Ah, Areta, isso é uma definição indevida, né? Está errado? Não, não está errado que a diversidade aborda raça, aborda gênero. Não está errado que a psicologia social trabalha com isso, mas não é só isso. E aí me veio a ideia da gente fazer
uma série sobre diversidade em que a gente estudasse os mais diversos campos de atuação da psicologia e a sua perspectiva sobre diversidade. Que bom, Déia, que você chegou. Isso para mim é um bom sinal. Acredito que agora, finalizados os compromissos políticos, as pessoas vão começar a adentrar na live. Uhum. A entrada da Déia foi um bom sinal que ela já tinha me avisado que ia atrasar um pouquinho por conta disso. Ok. E aí, na semana passada, eu trouxe um pouco para quem estava aqui a respeito da conceituação mesmo de diversidade e as formas de discriminação que a gente pode perceber ou pode manifestar de alguma maneira, né, em relação às mais diversas referências que a diversidade pode nos apresentar. E a partir de hoje, a gente vai começar a conversar como que isso é diretamente impactado nos campos de atuação da psicologia. E aí, foi nesse momento que eu chamei a Karina, que é uma psicóloga amiga, querida de muitos anos, que começou a trajetória da psicologia junto comigo, mas que traçou um caminho tão diferente e tão rico, tão bacana na área de saúde coletiva, que eu acho que vai ser muito enriquecedor e de muita valia para todos nós, né? Vou me incluir nessa também, porque é uma vivência muito distinta da minha e que tem uma abordagem em relação à diversidade que é extremamente interessante. Então, Karina, primeiro eu queria te agradecer por você ter aceito esse convite, dizer que foi assim muito bom depois de tanto tempo a gente poder trocar, Sim. poder se encontrar, mesmo que virtualmente. A gente não pode falar quantos anos, tá? Isso eu vou te Deixa para o pedir. final. Isso a gente não conta, esse é segredo de Estado. É, mas que está sendo um grande prazer poder estar aqui com você nesse momento. E eu queria te pedir, antes da gente começar, que você se apresentasse, falasse um pouco da sua formação, para as pessoas entenderem também uma área que é muito bacana e talvez não seja tão difundida dentro da formação em psicologia, né? Sim, sim. Bem, primeiramente eu queria agradecer, claro, o convite. Você me pegou de surpresa, né, nesse momento aí que a gente está vivendo, né, da epidemia, e o quão a gente está tendo que se reinventar, nós estamos tendo que se reinventar, frente a vários desafios, né? Estamos vivendo um drama, entre aspas, coletivo e também nossos dramas pessoais, familiares, enfim. Verdade. Então, foi uma injeção de ânimo. Eu te confesso que desde Que aquele dia que a gente se bom! falou, eu tenho perdido noites de sono, mas não mais por conta da nossa situação em nível de mundo, mas por conta dessa live. A Então, gente se supera, tá vendo? exatamente. E aí a primeira coisa era te agradecer, a segunda coisa é pedir que as pessoas se cuidem, né? Em todos os sentidos, enfim, em relação à própria saúde mental, que cuide também dos seus, isso é fundamental, né? Num momento de tanta incerteza e insegurança. E eu vou falar um pouquinho de mim, né? Não sei quanto tempo, mas aí você vai me cortando, que pode ser que Pode eu. falar. Tá? Então, você já me apresentou, né? Eu sou Karina, me formei em psicologia pela UFJF, depois da Areta, tem esse detalhe, você não vai. Eu atrasei um pouco, né? Por questões da vida. Eu me formo depois. E aí, o que me levou para o lugar que eu estou hoje, né? Eu fiz o meu TCC na área de saúde do trabalhador e qualidade de vida.
sempre me interessei pela área da saúde, mas a questão do trabalho sempre me despertou, né, um interesse diferencial. Então eu fui buscando tateando aí, né, por esses caminhos, busquei o setor público para entender, que isso para mim era uma dúvida, né, como que funcionava enquanto estudante. E aí fui desenvolvendo meu TCC e fui buscando formas de me envolver em relação à minha pós-graduação. Então eu saio de Juiz de Fora venho direto para o Rio para fazer mestrado em saúde coletiva pela UFRJ. Lá eu encontrei um mundo completamente desconhecido até então, né? Porque a gente fica restrito à prática clínica, né? Verdade. A recursos humanos, enfim, que Eu realmente é sempre o que a falo gente. com eles, né? A Uhum, graduação, ela traz uma visão muito geral, né, de exato. algumas coisas e acaba que não consegue abranger tudo mesmo, né? Perfeito. E aí a gente entende que não é só aquilo, né? Tem um mundo de possibilidades e a gente só vai se perceber nesse mundo de possibilidades se a gente arriscar. E aí foi o que eu fiz, enfim, em função de várias questões, me mudei para o Rio, fiz o meu mestrado, me envolvi com uma área que eu desconhecia, que é a área de saúde ambiental, que vai vai além da saúde do trabalhador, né? A saúde do trabalhador, ela relaciona o risco ocupacional com a saúde desse trabalhador, e a ambiental relaciona os riscos relacionados a processos produtivos que impactam na coletividade, no entorno, enfim. Me envolvi com alguns projetos de pesquisa, então isso me deu esse lastro, né? Sempre com a parte psicossocial, levantando essas questões, conversando com comunidades, com pessoas, né, que vivenciam essas situações em nível Para vocês terem uma ideia, a gente fez um trabalho de avaliação de risco à saúde na Bacia de Campos, em função da atuação da Petrobras, de longa data, né, naquela região. Fomos também para Anchieta, que é uma cidade pequenininha no Espírito Santo. Então, me envolvi aí com várias possibilidades relacionadas à prática do psicólogo em pesquisa, né, em saúde, dentro da saúde coletiva. Porque, na verdade, a saúde coletiva, ela tenta trabalhar várias questões da saúde, para além, né, do conceito de saúde igual à ausência de doença. Eu Uhum. queria falar um pouco disso, mas em relação a como que isso surge, que contexto isso surge, se você me permitir. Ou eu falo Claro, vai ser direto? ótimo. Tá. Pode falar. Na verdade, a saúde coletiva, o que ela faz? Ela vai para além das questões biomédicas, né? Relação processo saúde-doença, causa e efeito, e ela envolve várias áreas para discussão. Por exemplo, a gente tem a parte de antropologia da saúde, dentro da saúde coletiva, a epidemiologia, que é o que a gente tem ouvido falar muito, né? Depois dessa epidemia, não sei quem está acompanhando essa questão das coletivas, né? Antes da saída do Mandetta, tinha, né, um viés epidemiológico sendo trazido, né, pelos técnicos do Ministério da Saúde, com cenários, com indicadores de saúde relacionados a essa doença, que ainda é uma incógnita, né? A gente não tem isso ainda muito claro. Definido, é. Então, a epidemiologia, ela é um braço da saúde coletiva, por exemplo, né? E as ciências humanas e saúde, que aí a gente está aí nesse barco, né? A psicologia tem uma área que é muito forte, que é a questão da violência também, né? E aí você trabalha com os grupos vulneráveis, desde a questão da diversidade, que é o que a gente vai tentar abordar de uma forma bastante né? A gente vai estar muito. Não vai conseguir aprofundar, mas a gente vai tentar trabalhar isso. E aí eu fui me envolvendo com essas questões, né? Dentro do mestrado, depois no doutorado eu também trabalhei na saúde coletiva, mas aí eu fui para a parte da organização da vigilância em saúde. Fui estudar as relações entre os profissionais dentro de um contexto público, onde você tem, né, alguns processos que são mais engessados, e fui tentar entender isso montando essa rede profissional.
E aí fui. E hoje eu estou professora de uma instituição privada. Eu leciono, né, numa disciplina que lida com esses conteúdos de saúde coletiva, de saúde pública, da organização do SUS enquanto um sistema, que é novo, por incrível que pareça, ele é de 1990. Então, eu hoje me envolvo, né, com essa minha paixão, que é lecionar dentro desse escopo, falando de saúde coletiva. E também fiz um movimento para a clínica, né, atuando na clínica. E aí, deixa eu tirar. Você está me ouvindo? Está me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Tá. Pode E aí, falar, tá, dá para ouvir. porque ele está escorregando. E aí, nesse meio tempo, eu me envolvo com alguns projetos de pesquisa da Fiocruz, com alguns colegas queridos, né? Dentro da área de saúde do trabalhador, então eu fiquei nesse meio tempo me envolvendo com esses grupos. E hoje, né, como que a gente se vê? Eu me vejo num contexto, como a gente fala muito dessa questão do surgimento do SUS enquanto um sistema com uma capilaridade importante para lidar com as questões de saúde em nível integral, ou seja, olhar dos pés à cabeça e dar conta de necessidades para além, né, da assistência, a gente cai nessa questão da diversidade. Porque, como a gente sabe, o SUS ele é de 90, né? A lei orgânica ela é de 90, mas ela vem de um processo de conquista da população, da sociedade, né? Ele se dá a partir das conferências, que são espaços formais de discussão, que acontecem até hoje, né? A Conferência Nacional de Saúde de 86. Depois vem com a Constituição de 88, pós-ditadura, que é a Constituição Cidadã, que configura aí, que na verdade legitima o direito à saúde enquanto o máximo, e em 90 com a Lei Orgânica do SUS. E dentro dessa proposta, um dos pontos que se levanta é o respeito à diversidade. Né? Que diversidade é essa? Né? Assim, quando fala em diversidade, você falou dessa questão racial, enfim, vem muito a questão da identidade e da subjetividade. Né? Porque o diferente ainda é diferente entre os diferentes, se você for pensar. Sim. Né? Então, esses detalhes e essas subjetividades que são únicas, a gente tem que dar conta disso nos nossos ambientes de convivência. No ambiente de formação do estudante de medicina, de psicologia, o que for, né? No ambiente da saúde, da produção do cuidado. Então, assim, quando a gente fala de diversidade, a gente está falando de respeito, de direito. Então, identificar os espaços em que isso é trabalhado, né? Dentro da minha experiência hoje com essas questões, né, para além das leituras e dos aprofundamentos que nós fazemos, eu vivenciei, eu tô lá na instituição desde 2011 como professora, e eu vivenciei o surgimento dos coletivos. Que bacana. São organizações que foram formadas por grupos de alunos e que a proposta, né, inicial era sempre lidar com esse assunto de formas variadas, a partir de mensagens, a partir de reuniões entre eles e também com a população, né, o corpo discente. Enfim, então assim, eu tenho essa vivência e nós trocamos muito com eles, principalmente o LGBTQ+, né? Porque as siglas vão crescendo. Estão mudando, E aí eu peço licença e permissão para falar um pouquinho disso, né? Claro. Porque tem uma questão da militância, do lugar de fala que eu respeito muito e valorizo muito. E tentar discutir isso também no viés da questão
da padronização social e das necessidades que nós observamos em relação à preservação da saúde, né? Porque se a gente está falando da área saúde, a psicologia ela não tem entrada, por exemplo, só na psicologia hospitalar, né? Eu me recordo muito bem na nossa formação que a gente tinha uma disciplina de psicologia hospitalar. E Sim, quando eu existe caio hoje. Exato, eu caio no mundo da saúde coletiva, eu fiquei, gente, que lugar Não é é esse? só isso, Que eu né? fui, exato, que eu fui muito bem recebida, né? E Que hoje bom. muito bem recebida, por exemplo, pelos meus alunos do curso de medicina, que eu desconhecia. E aí Uhum. tem toda uma formação, né? Existem possibilidades inúmeras. Por exemplo, no Rio de Janeiro nós temos a UFRJ com o Instituto de Estudos em Saúde Coletiva, que é onde eu fiz o meu mestrado e doutorado, com grupos diferentes de professores. Tem linhas imensas de trabalho, enfim, entrar no site e vasculhar. Nós temos a Fiocruz, que agora está aí, né, em voga, mais do que nunca, Uma que grande é referência. exato, e a excelência, né, em nível de Brasil e internacional. Para vocês terem uma ideia, tem unidade em Moçambique, tem unidades em outros países que lidam com Uhum. essa questão da saúde coletiva. Temos o MS na UERJ, enfim, existem possibilidades, né, de formação dentro da área acadêmica e também com mestrado profissional em algumas dessas instituições formadoras, que são, né, possibilidades. E aí, dentro desse escopo gigante da saúde coletiva, a gente tem a questão da diversidade. O que me fez olhar para essa temática foi essa convivência com os coletivos, não só o LGBTQ+, mas também o Negrex e o coletivo feminista, né? Então, os coletivos, eles surgem num contexto de luta contra a intolerância, de visibilidade, né? De questionamento de padrões heteronormativos, religiosos, né? E também culturais. Então, a gente está falando muito mais do que uma questão relacionada à orientação sexual ou à identidade de gênero. Eu acho que também é uma questão de você consigo mesmo se sentir bem naquele lugar, né? Naquele contexto. Confortável, sim. Exato, né? Essa sensação de conforto que dá quando a gente toma um café e come um pão de queijo de Juiz de Fora. Tem Sensação que que eu ser não pão de tenho há muito queijo. tempo. Que eu Vou tô mandar esperando, pão de queijo para você. tô esperando o convite, agora já está legitimado. Enfim, então, assim, essa sensação de conforto, né, com a sua vida e com as suas escolhas também, isso é importante. E isso reflete na nossa saúde mental, na nossa saúde psíquica, na nossa relação com o nosso Sem corpo, dúvida. né? Que a gente não tem como desconectar o psi do corpo. Enfim, como pensar isso, né, no viés da psicologia. Essa é a grande questão, né, Karina? Porque a gente esbarra com a diversidade a todo momento, Sim, né? Dentro da nossa casa, porque bem aquilo que você trouxe, que eu conversei com o pessoal na última semana, é muito além das características biográficas ou biológicas do sujeito, né? A questão da subjetividade, das crenças, do pensamento também configuram a diversidade, também precisam ser respeitadas, né? A gente precisa aprender a lidar com isso de forma natural, de forma que a gente não invada o espaço do outro e que a gente o aceite de fato como ele é, sendo diferente, porque a gente também é diferente, né? Somos iguais porque somos diferentes uns dos outros. E é nesse sentido que, que eu queria te pedir para você trazer para a gente, dentro da saúde pública, né, na sua vivência prática, como que você percebe essa questão da atuação da psicologia? Porque como a gente tem um papel que pode ser amplo, né, que é muito dinâmico e que se diversifica dependendo do contexto em que a gente está inserido, na saúde pública,
Como que a psicologia se representa? E aí, pessoal, eu quero pedir para vocês, se vocês tiverem alguma questão, já podem colocando aí nos comentários, que eu vou trazendo para a Karina poder responder para vocês ao longo dessa live, tá? Vocês estão gostando, já aperta o dedinho no coração para ela poder ficar feliz e voltar mais vezes. E manda um aviãozinho também para os coleguinhas que estão esperando a aula começar ou que estão agarrados lá assistindo a questão política. Diz que aqui a gente está com uma discussão muito bacana e que é muito enriquecedora para a formação de vocês. Bem, né, Karina está com torcida organizada, hein? alunos, Tá amores da minha vendo? vida. Eduardo tá enlouquecido, eu sei, Lucas. Enfim, a questão, né, da psicologia. E é interessante, né, que é um grupo que a gente se identifica muito. Por quê? Porque a gente abre diálogo. Aí a gente cai na questão da psicologia, né, que é essa Essa escuta é toda a qualificada. diferença, né? Uhum. Exatamente. Que é essa escuta qualificada, né, de um profissional que tá ali para isso, né? Assim, para lidar com as questões, com o sofrimento de quem chega, não só em nível, né, individual, mas também em relação a grupos que podem vir a acontecer em espaços de promoção de cuidado. Quando eu falo de saúde pública, eu falo de uma construção, né, de serviços dentro de um escopo, né, do Sistema Único de Saúde, em que eu posso ter psicólogo envolvido com a atenção primária, ou seja, com uma unidade básica de saúde, junto com o Uhum. NASF, dando suporte às equipes de saúde, mas também realizando grupos de apoio, enfim. Posso ter psicólogo, por exemplo, na gestão dessa unidade, então são geralmente profissionais que têm a mesma formação que a minha, fazem residência, fazem mestrado, enfim, doutorado dentro dessa área. Posso ter psicólogos também nos níveis de maior complexidade, que são unidades de média complexidade. Vocês já devem ter ouvido falar nos CAPs, nos Centros de Atenção Psicossociais, que são referências. Tem o CAPS AD, que é álcool e drogas. Tem o CAPSI, que é para crianças, né, infantil. Enfim, tem algumas possibilidades de assistência. E eu tenho também psicólogos pensando em políticas públicas, né, discutindo em nível de gestão nas secretarias públicas. Quem eu conheci, que na verdade, até hoje eu me recordo, é a Meire, ela é minha amiga até hoje no Facebook. Eu fui caçar ela lá na saúde, na Secretaria de Saúde, lá aí em Juiz de Fora, lá. Aí em Juiz de Fora, e ela que me Aqui. apresentou a saúde do trabalhador na época, o núcleo de saúde do trabalhador na época, e aí conheci Marcelo Moreno, que é um amigo do coração e que me acolheu em vários momentos da minha vida profissional. Conheci ele em Volta Redonda, e ele é engenheiro, mas está na saúde do trabalhador, tem uma longa história aí, super É uma inteligente. área que transita muito na interdisciplinaridade, né? Exatamente, isso é fundamental, né? A diversidade, você não tem como lidar também com Até ela. nisso, conhecimento, né? Exato, enquanto objeto de estudo ou de ação profissional, se você não tiver essa interlocução, né? E Essa questão falando do isolamento não existe, né, Karina? Não tem como a gente se isolar, nem enquanto sujeito, nem o nosso saber. Tudo tem que transitar, né? exatamente, exatamente. E uma das questões que a gente identifica, né, na saúde pública é exatamente esse trabalho multiprofissional, né, de equipes que atuam na perspectiva do cuidado, no viés da promoção, da prevenção da saúde, da assistência, você trabalhar essas questões entre os profissionais, né? É uma complementação, né? Não tem uma função, um É trabalho que é isso. melhor ou pior que o outro. Então, assim, eu Exatamente. queria. São diferentes, se completam e se enriquecem, né? Acho Exatamente. que se existe uma busca de uma solução ou de um propósito, isso é alcançado com uma maior facilidade, exatamente porque pensamos diferentes e temos saberes diferentes. Exatamente. Então, assim, a gente cai na diversidade de novo, né? Não Exatamente. uma diversidade de gênero, mas uma diversidade de formação.
que Profunda, é. vai, né? Então, assim, eu acho que esse momento ele é fundamental porque é uma proposta de sensibilização, né? Para a gente pensar um pouco sobre isso, assim, refletir um pouco e questionar que lugar é esse que o psicólogo ocupa, sendo no consultório, na saúde pública ou no papel do professor, né? Enquanto um formador de opinião, porque o professor ele está ali para tentar fazer isso também, né? E aí, no que Verdade. diz respeito à questão de gênero, aí o que você acha? Eu pensei em citar algumas referências assim políticas dentro do escopo da saúde pública, para ver o quanto que a gente avançou e o quão é importante a gente continuar avançando com essas formas de sensibilização, principalmente, né? Acho ótimo. Depois da Constituição e com a criação do SUS, os grupos vulneráveis, né, ganharam uma visibilidade maior, porque se dava no espaço real, né, de vida, de luta, se conseguiu o espaço. E aí, a partir desses espaços conquistados, começou-se a discutir melhorias nas condições de vida da população em geral, Uhum. inclusive, né, da população LGBT. Por exemplo, existe uma política nacional de saúde integral, né, LGBT, do ano de 2011. A gente está em 2020, né? E essa Sim. política aponta diretrizes de como dar conta da saúde das pessoas. E aí, isso vai desde diretrizes para se pensar melhorias de ações no campo da saúde pública, no campo da assistência, até a vigilância, por exemplo, de indicadores relacionados à violência, né? É importante o psicólogo também no cuidado em relação ao acolhimento das pessoas, né? Vítimas de violência, né? Violência sendo ela psíquica, sendo ela familiar, desculpa, física Violência e doméstica, violência verbal, né? doméstica. Exato. E assim, que espaços são esses onde existem, né, esses casos e são observadas essas denúncias? Na própria família, Uhum. no ambiente ocupacional, no trabalho. Uhum. Então, assim, muitas vezes é importante ter uma pessoa numa organização, numa instituição, numa empresa que tem uma escuta qualificada também para essas questões, né? Que Sim. E no observe SUS existe isso, Karina? Tem esse espaço dentro do SUS para as pessoas poderem recorrer? a questão da denúncia. Existe um telefone. A questão do acolhimento Sim, sim, sim. A unidade tem unidades básicas que tem pessoas que nas vão próprias poder unidades. acolher, exato, profissionais que são qualificados, capacitados para, assim, não necessariamente psicólogo, porque na verdade existe uma lógica, né, de configuração um pouco diferente Uhum. da unidade de saúde, onde do agente comunitário de saúde, que é a pessoa que dá conta de várias questões de rotina dessa unidade e da relação com a comunidade. Passando pelo Uhum. enfermeiro, pelo médico, na verdade, existe uma lógica de trabalho de equipe em que qualquer profissional pode acolher, né, essa questão, esse sofrimento, independente de qualquer situação. Né? E Uhum. aí Ótimo. existe um empoderamento, na verdade, uma capacitação desse grupo para identificar, por exemplo, onde uma mulher pode ir ou pode denunciar uma violência doméstica, né? Assim, então, Ótimo. são questões aí que são trabalhadas. Então, assim, isso volta para a primeira coisa que eu comecei a falar em relação ao conceito de saúde. Saúde não é só a gente tomar um remédio para controle de pressão, né? É A muito gente ter além, né? exatamente. É acesso à informação, é acesso à educação, acesso a uma água de qualidade, né? Como é que Uhum. eu digo para a população para lavar as mãos, sei lá, toda hora, se essa população não tem dinheiro para comprar um detergente ou um sabonete para higienizar as próprias mãos, né? Então, assim, Tem nem a saúde, água, muitas vezes, né? exatamente, não tem água para beber. Então, saúde É. é isso. É porque aqui no Rio isso está muito claro, né? O que está acontecendo? Com essa situação da epidemia,
as vulnerabilidades estão vindo na nossa cara. Se você sai na Uhum. rua, Fica muito você vê gritante, né? Aqui não muito. tá muito diferente também. Então, né, eu acho que é um momento para a gente refletir também em relação a essa questão socioeconômica, né? O que que a gente pode fazer para mudar, já que o mundo já está mudado, é o que estão dizendo os teóricos, os Não antropólogos, voltaremos mais para o mesmo os, lugar. O lugar é outro. exato, né? Os estudiosos da área, enfim. Como é que a gente pode colaborar, né? Se cada um pensar e refletir um pouco sobre isso, eu acho que é fundamental para a gente sustentar aí essas mudanças. E aí, um pouquinho ainda no escopo da saúde, do SUS, por exemplo, existem algumas portarias, ou seja, definições legais, que garantem que a comunidade LGBT tem todo o direito de ser chamada, por exemplo, pelo nome social. Lá no Form SUS, né, no prontuário, tem o nome de registro, né, da nossa Uhum. identidade, tem um nome social. E quando você diz que você não quer ser chamado de Karina e sim de Antônio, as pessoas vão precisar respeitar isso. E aí a gente entra numa Isso é um discussão, avanço, né? exatamente, na discussão, né, da questão relacionada à discriminação, ao preconceito. Né? Ao mesmo tempo que isso está garantido, a gente percebe que isso está muito ainda muito enraizado, né, nas pessoas. Então, assim, a gente só consegue mudar a realidade se a gente abrir espaço para discussão, para fala, para questionamento, né, para exercitar o se colocar no lugar do outro. Né? Então, Aí assim, entra a psicologia, né? Tarã. E aí, né, existe essa função, né, existe essa necessidade de se verbalizar. Né? O psicólogo, ele precisa trabalhar também essas questões, né? Todo mundo tem seus próprios preconceitos, enfim. E aí, como lidar com isso também no ambiente profissional, sendo ele de saúde, sendo ele numa empresa, né, numa instituição de ensino. Na verdade, ninguém está aí desprovido de passar por qualquer situação nesse sentido. Né? Então, assim, levantar essas questões, colocar para discussão, porque a gente vive, né? Hoje é interessante porque eu convivo com alguns alunos, ex-alunos, né, muito queridos, que são E eles te militantes, amam. Eu tô vendo a manifestação aqui. são Que bom, militantes. né? E aí a gente discute muito isso. E quando eles entram na nossa disciplina para falar sobre o coletivo, sobre os conceitos que eu ainda tateio e eu peço já desculpas eu errando, assim, o quão é complexo, né? Assim, eles é uma geração muito provida de sensibilidade, sabe, Areta? Coisa que assim não sei se a nossa geração. Eu acho que a Era gente está numa assim. transição, né? Ué, mas a Essas... gente não é da mesma geração que eles. Diferença, assim, de poucos anos. É verdade. Para não falar 30, brincando, 20. Ai, me ajuda, né? E aí, alguns conceitos, né, de identidade de gênero, orientação sexual, sexo biológico, quanto isso é discutido, por exemplo, nesses nossos encontros que nós fazemos anualmente, e como eles atraem público, né? Entre os jovens, na verdade, assim, é muito interessante. E o quão para a gente é engrandecedor, né? Entender que é um processo, em relação à questão da identidade de gênero, né? É você se identificar com um gênero que não foi o que você nasceu. Então, a gente tem o transgênero, né? O cisgênero e o agênero. E o cisgênero é quando você se identifica com o gênero que você nasceu, né? Na verdade, hoje a gente tem uma população transgênero que sofre uma discriminação tremenda, né? Que tem uma questão aí importantíssima em relação a cuidado, a preservação de direito de ir e vir às vezes, né? Situações de violência física, homicídio, e na outra ponta o suicídio.
e como trabalhar Uhum. também isso na clínica, né? Cada vez mais a gente vai ter uma população surgindo aí quando você. É porque assim, quando a gente vê um movimento de acolhimento, de empoderamento desses grupos, aí a gente tem assim, começa a aparecer, né? As pessoas começam a ter visibilidade, então a gente começa a discutir padrões heteronormativos, mas com que objetivo? Preservação da saúde, né? Preservação de Uhum. direito. A gente está falando o tempo inteiro desse viés, assim, relacionado à psicologia, à medicina, a qualquer formação, né, que seja, e pensando também um pouco nas nossas famílias, né? É, e aí, essa questão relacionada a transgênero, por exemplo, a gente tem a questão do nome social, são alguns. Tem o processo transexualizador, que na verdade está relacionado à afirmação de gênero, onde o SUS, por exemplo, ele faz um acompanhamento das pessoas que querem, né, passar por esse processo, que vai desde uma hormonioterapia até uma cirurgia. Né? Então, na verdade, a gente está lidando com algo complexo, algo processual. Por exemplo, essa pessoa vai precisar ser acompanhada pelo serviço de saúde, mas está ali no SUS, está disponível. Né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem essa questão da discriminação que vem, que vai e Pois volta. é. E isso me chama muita atenção, né? Porque assim, apesar de da gente perceber que atualmente, né, é uma temática que vem sendo colocada em pauta, mas a falta de conhecimento das pessoas ou o saber superficial traz esse pré-julgamento, essa pré-concepção que vem com a discriminação injusta, né, Karina? Então, acho que de repente o que está faltando realmente é a ampliação do conhecimento para a população de uma forma geral, porque a maioria das pessoas ouve falar, porque é uma temática que vem sendo discutida, ouve falar, mas desconhece. E aí começa a pré-julgar, né? E a pré-conceber e a discriminar exatamente porque não entende o que é de fato, né? Não entende o que perpassa, né? No interior dessas pessoas que estão vivenciando essa situação e que têm essa dificuldade de aceitação, muitas vezes dentro da própria família, né? Exatamente. Que é onde começa, às vezes, né? Esse movimento, essas brincadeiras, né? Entre aspas, falas que, na verdade, machucam, né? É carregada de um preconceito e que é aquela questão do sofrimento ali se formando, né? Se constituindo. E aí, assim, por isso que muitas vezes buscam-se os pares, nos pares, na rede de apoio, né, na rede de Uhum. amigos. É o reconhecimento, é a Exato, similaridade, é o conseguir se colocar no lugar do outro, uma questão de empatia mesmo, né? real, né? E aí essas trocas são sempre muito importantes, né? Você se perceber num lugar onde você é aceito, independente aí da questão se é LGBT, a questão racial, isso faz uma diferença fundamental, né? Na qualidade de Uhum. vida das pessoas, né? E Uhum. aí, a gente vem, Areta, de um processo histórico cruel, né? Toda essa Muito. questão começa a surgir quando surge a AIDS, né? E todo o estereótipo, o estigma, na verdade, que isso é associado à doença na época da descoberta, em relação a gays. Então, assim, esse processo de desconstrução, ele ainda é vivenciado de uma forma muito dolorosa pela comunidade. Então, assim, a gente está junto, a gente abrir espaço para essa discussão, como eu falei, não tem pretensão nenhuma, né, de teorizar, enfim, eu acho que é uma oportunidade que a gente tem de sensibilizar, né, É, de abrir. exatamente. É colocar em pauta para pensar, né? Para refletir. Exatamente, exatamente. E aí a questão, né, por exemplo, hoje a gente fala em homossexualidade, né? Até 1990 falava-se em homossexualismo. E por incrível que pareça, Olha o peso, né? era
ela constava no Cadastro Internacional de Doenças. Uhum. Homossexualismo Olha o tinha o peso CID. disso. O que é o CID? É um número de identificação num cadastro internacional de doenças com sintomas, sinais, ou seja, descrição em linhas gerais, enfim. Então, isso estava lá. E a OMS entra de sola. A gente tem a Organização Mundial da Saúde como o principal protetor, né, da saúde coletiva em linhas gerais, em nível de mundo, em nível de países em desenvolvimento e subdesenvolvidos, que hoje a gente está tendo maior visibilidade, né? Porque às vezes a gente falava em OMS na sala de aula, por exemplo, ninguém nunca tinha ouvido falar. Então, assim, essa... Karina, Oi? você está travando um pouquinho. Vocês estão conseguindo ouvir a Karina, gente? Só para eu verificar se é a minha conexão aqui ou se é alguma coisa lá. Vocês estão ouvindo bem? Tá pausando para vocês? Faltou alguma coisa? Sim, Maria Pessoal, Eduarda. está me ouvindo, Karina? Tô. Está me ouvindo? Sim, perfeitamente. Lucas não travou. Ai, não então deve ser alguma coisa aqui na minha. Ah, é porque tá entrando coisas aqui também que eu depois tenho que ver como que eu faço para melhorar. Não, então tá ótimo. Se o pessoal tá ouvindo, pode continuar. Tá. E aí, essa questão da terminologia, né? Hoje, a gente tem algumas questões relacionadas também, né? Então, em 90 começa efetivamente, legalmente, essa sai, né, dessa questão da terminologia, da patologização. E aí, hoje a gente tem alguns avanços, mas também alguns retrocessos, enfim. A gente está falando de políticas, né? Por exemplo, a LGBTfobia, ela passa a ser crime no Brasil, né? Então, assim, esses avanços precisam ter mais visibilidade, né? Em que Sem contexto? dúvida. Qualquer contexto, né? Então, assim, falar sobre é importante. E também uma outra questão que chama a atenção e que aí a psicologia também entra, a gente está falando do transgênero, né? Que na verdade é você se identificar com um gênero que não foi o qual você nasceu, e para isso existe todo um suporte em relação à questão do acompanhamento, incluindo cirurgia e medicação, né? A hormonioterapia. Mas a gente também tem um outro viés em relação à saúde, que é a questão das mulheres lésbicas, onde, por exemplo, muitas vezes a mulher vai a um consultório médico ou psicológico e, assim, por exemplo, vai numa ginecologista e aí a abordagem é completamente hétero, né? Então, Entendi. assim, e aí eu tô rindo porque beira Não há o que você falou. invenção, né, Karina? É a ignorância, porque se você sabe do que se trata, né, ou pelo menos você tenta fazer um esforço, e se desprover muitas vezes dessa questão discriminatória, você abre também caminho para outras pessoas te procurarem, né? Porque o nosso cartão de visita é esse acolhimento, né? O É psicólogo verdade. tem isso, né? Em qualquer. Inclusive, existem profissionais que estão se especializando nesse público, exatamente por conta da carência de pessoas tecnicamente preparadas para lidar com esse público, né? E é tão importante essa visibilidade, por exemplo, existe uma associação, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, que é a Abrasco. Ano passado foi criado, por exemplo, o grupo de trabalho em prol da saúde LGBTQ+, sabe? Assim, então, assim, são espaços organizados pelos associados daqueles grupos que vão discutir política pública, ações, pesquisa, né, dentro daquele ambiente. Então, quanto Uhum. mais espaços formais você tem, mais interessante, né? O boom dos coletivos vem com essa proposta, é discutir, é questionar, é criticar, é pensar em alternativas.
Porque também não adianta a gente apontar o problema se a gente não, né, pensa em Tem possibilidade de possibilidades solução. de Sim. solução, né? Uma vez que você tem hoje, né, essa questão do acesso à informação tão facilitado, né? Então, assim, como trabalhar isso, né, também no escopo da proteção da saúde dessa população, né? Nossa, eu falo muito, né, Areta? Vamos competir, então. Não acho, não. Tô achando ótimo. Vocês estão gostando? Ela tá falando muito. Tá, tô achando ótimo. Eu tenho quanto tempo? A gente tem quanto tempo? Tem uns 10 minutos, A é? gente tem menos de 10 minutos. Tá. Olha como passa rápido. Muito. Eu só queria um minuto no final para eu falar uma coisa, tá? Não me Pode deixa falar. para sem isso. É, aí, tinha uma coisa que eu queria dizer em relação, né? Eu acho que de repente eu falar um pouquinho dos conceitos pode ser legal, né? Não Pode sei, ser? tá? Né? É como eu falei, né? Essa complexidade em relação a questão do gênero, ela abrange, é um processo, né? Antigamente a gente falava gays e lésbicas, hoje tem L lésbicas, G gays, B bissexuais, T transgênero e o mais, que é infinito. E o quê? Eu nem O quê? ouso falar o que o mais significa. Se alguém quiser ir falar no chat, fica à vontade. Então, assim, a questão da identidade de gênero, né? Que é como você se identifica. Eu nasci, né, mulher, sexo biológico mulher, e me identifico como mulher. Mas eu poderia ter nascido mulher, mas me identificar como homem. Aí eu sou um transgênero, tá? E o cisgênero, ele é quem... transgêneros e Transgêneros travestis. e travestis, Lu, que tá Lucas. trazendo. O cisgênero, ele se identifica com um gênero que ele nasceu, tá? O agênero, ele não se identifica como pertencente a nenhum dos gêneros, ok? É como você se pensa, se vê. A expressão de gênero, isso surgiu em algumas pesquisas que eu fiz. É como você demonstra pelas suas atitudes, pelas suas vestimentas, né? O mulher, homem e o não binário. Você não se veste nem como mulher e nem Nenhum nem como o outro. isso. A orientação sexual tem a ver com o teu desejo, com o teu afeto, né? Com a questão da amorosidade. É o que mais interessa em tudo isso, na verdade. Como você se relaciona e com quem, né? Aí nós temos os homossexuais, os heterossexuais, os bissexuais e os pansexuais. Entendeu? Uhum. Vale O tudo. homossexual, você se relaciona com pessoas do mesmo gênero. E agora? Sexo. Os heterossexuais com pessoas do sexo diferente. Bissexual com os dois. E o pan com qualquer. Como diz a minha filha. Ah, mãe, filha, você quer leite ou água antes de dormir? Ela vira pra mim e fala qualquer. Então tá, com qualquer. Qualquer é ótimo. Ótimo. Aí, sexo biológico, né? Gênero. Obrigada, Lucas. O feminino, o masculino e o intersexo, tá? Que é a combinação. Então, tem a ver com a questão do órgão genital. Então, só para vocês terem uma ideia de variação de terminologias que surgem, né? A partir da discussão no campo científico, mas também no campo da militância. E como é importante a gente se apropriar disso. Porque para a gente não Para passar você ver vergonha. o tamanho do desconhecimento das pessoas, que muitas vezes nem Exato. sabem, nem imaginam essas todas as possibilidades. Né? Isso, e assim, isso aí tá ligado com o quê? Com o conceito de empatia e com a questão do respeito, né? Que, na Exatamente. verdade, a gente está lidando com pessoas Uhum. que vivenciam, né? Hoje a gente tem essa discussão mais ampliada, mas, sei lá, 20 anos atrás isso não existia, enfim.
30 anos atrás, desculpa, não era tão ampliado e não tinha tanta capilaridade. Mas hoje a gente consegue, né, trazer isso, por exemplo, numa live no Instagram. Tudo bem que a gente tem uma motivação para além, né? Toda essa situação que a gente está vivendo de confinamento, de isolamento, de quarentena, enfim. E aí, como trabalhar, por exemplo, as questões de saúde e psi nesse contexto, né? Eu estava falando do GT da Brasco, onde eu faço a formação em psicanálise também, que é numa associação, né, um grupo de formação, tem um grupo de estudos para falar de gênero e sexualidade. Né? Então, assim, cada vez mais você está abrindo espaços de discussão, né? E que a sensação que eu tenho é que não tem uma coisa pronta, sabe? A gente tá caminhando, e isso é fundamental, porque a gente está falando de... Isso que você trouxe, Karina, eu acho extremamente relevante. Eu tenho percebido isso. Eu também estou lá na faculdade há mais de 10 anos já. Estou lá desde 2009, um pouquinho antes de você. E eu tenho percebido, a gente tem a psicologia do gênero como uma disciplina eletiva, mas é uma disciplina eletiva quase que obrigatória, porque todas as turmas votam para que ela aconteça. Né? E isso, eu acho que isso é um dado extremamente relevante, né? De que como essa geração e que como os profissionais que estão se formando para cuidar de pessoas estão se preocupando com isso, né? E eu espero que isso seja um contínuo, né? Que isso não acabe, que isso só se intensifique e que as formações complementares elas continuem também, né? Sem dúvida. E é muito natural, né? O diálogo, a abordagem, a troca, ela se dá de uma forma muito natural. É coisa que a gente ainda encontra barreiras, né? Assim, em alguns espaços. Mas é importante você trazer, porque na nossa época não tinha, né? Não tinha. E eu já Não que a vi. gente seja tão antiga, mas não tinha. Imagina. E eu vi também algumas disciplinas sobre diversidade e saúde, né? Principalmente em cursos de pós-graduação, e o quão isso é fundamental, né? A gente trazer enquanto possibilidades. A gente está lidando com uma questão também relacionada muito à nossa cultura, né? Uma cultura que hoje, cada vez mais, a gente percebe algumas pontos de intolerância em relação à religião, em relação à questão da sexualidade. Isso está vindo mais, né? Está mais transparente. Então, assim, a gente não deixar que isso se torne um problema, né? Porque, assim, na verdade, quando você começa num movimento contra, né? A gente estava caminhando bem num processo de troca, de visibilidade, aí vem um balde de água fria, né? Um momento muito delicado em relação às questões políticas, enfim. E agora com a pandemia, /epidemia, não deixar que a gente, né, que isso trave. Isso, E assim, a gente tem falado muito da epidemia, enfim. E aí, quando você trouxe isso... Não pode perder as outras coisas, né? É fundamental, né? A gente continuar aí, mesmo que virtualmente, esses espaços de discussão. E aí, eu queria trazer uma questão aqui, só em relação às formações, que eu falei um pouco dos espaços de formação em saúde coletiva, né? Que tem grupos de psicólogos maravilhosos, tanto na formação quanto em projetos de pesquisa, não só na Fiocruz, UFRJ e MS, mas São Paulo também tem muita gente boa em relação a essa discussão das ciências humanas e a interseção com a saúde. Então, quem se interessar, depois de quiser algumas dicas, eu estou disponível. Em relação também a questão da... Karina, deixa eu te interromper um pouquinho. O Instagram vai fechar essa live em 10 segundos. Eu vou fazer o seguinte: ela vai acabar e eu imediatamente vou iniciar uma nova live para a gente poder fazer essa conclusão de